Queridos amigos, minhas senhoras, meus senhores, jovens, sonhadores, poetas, amantes da arte, todos nós que buscamos com certa ansiedade conquistar o amor. Como nós todos temos uma visão do nosso destino de uma forma diferente, compreendemos a necessidade de exercitarmos a renúncia em seus amplos sentidos, porque compreendemos que só através da renúncia de nossas imperfeições é que alçaremos aos planos mais elevados. Quando se fala em amor, a gente se enternece. Quando se fala em renúncia, a gente se enrubesce. Normalmente nós não gostamos da palavra renúncia, mesmo porque passou-se, através do tempo, aquela impressão que para se viver bem num casamento, num matrimônio, é imprescindível a renúncia. E nós, sinceramente, constatamos que a renúncia não está presente apenas no matrimônio, na vida a dois. Mas a renúncia faz parte do processo evolutivo de cada um de nós. Não tem como evoluir sem renunciar. Basta nós analisarmos os nossos desejos, muitas vezes impronunciáveis, nossos impulsos temerários, nossos prazeres, nossos apegos inconfessáveis. E precisamos renunciar a tudo isso, além do trivial dinheiro, do poder, da fama, do nome, do título, da posição. Para se evoluir é preciso renunciar a muita coisa. Sem renúncia, não há evolução. E quando se diz, olha, o casamento só dá certo, é muito difícil, é preciso renunciar. Como que só fosse lá no casamento o problema. E eu fiquei pensando com os meus botões. Quando nós estamos no ventre materno, estamos na boa. Não trabalhamos, não temos horário, não pagamos nada pela alimentação, tudo é dado confortavelmente, não passamos frio. Mas chega um dia que a gente tem que renunciar àquela vida de boemia. E aí nascemos. Quando a gente nasce, a gente toma consciência que enfrentar a vida não é fácil. E aí a gente cai no choro, mete o berro, mete a boca do trombone, reclamando, porque agora vai ter que renunciar ao ventre materno. Aí quando a gente começa, na primeira infância, a engatinhar, a ter desejos, a chorar porque está molhado, porque está com fome, porque está com a dor, e o socorro chega incontinente e nos cercam de favores como fôssemos pequenos príncipes.
Mas chega o dia que a gente vai ter que renunciar a esse reinado. Vamos perceber que nem tudo que pedimos não conseguimos mais. Ficamos maiorzinhos e nossos pais então resolvem nos colocar na escola, na alfabetização. E a gente vai ter que renunciar o abrigo do lar. E a gente sai muitas vezes chorando, em desespero, porque não quer renunciar àquela vida boa. A gente cresce e um dia resolve viver uma vida conjugal e precisa renunciar àquela casa onde a comida vem pronta, onde a roupa não se sabe como já vem engomada, cheirosinha, onde não nos falta nada, para assumirmos um compromisso de fazer a comida, de fazer as compras. E aí muita gente chia. Muita gente chia porque a diferença é enorme. E daí porque muita gente não quer mais casar. Muita gente não quer. Porque a coisa está complicada, está difícil. Porque não quer renunciar àquela boemia. Quer viver de namoro, porque namoro não tem responsabilidade. Mas é preciso responsabilidade, porque senão não se evolui. E muitos vivem os amores fortuitos em busca de uma paz íntima que não vai encontrar. Porque a realização íntima de cada um de nós só se dá quando a gente permuta a energia com quem temos a afinidade espiritual. Mas quando se trata de namoros passageiros, essa afinidade não se constrói e a gente só perde energia. E cada vez mais vemos jovens, adultos, frustrados, vazios, porque alegam que não encontraram o verdadeiro amor. Para se encontrar o verdadeiro amor, o que será preciso? O pastor Hernandes, da Igreja Presbiteriana, ele faz um leque de observações interessantes. E ele diz: para se ter um casamento legal, feliz, é preciso que cada um ame o outro. Renuncie a muita coisa. Mas ele diz uma frase, uma palavra que para mim é a mais importante. Mais do que renúncia. Aprenda a elogiar o outro. Elogie muito, critique pouco. E renuncie quando for preciso. Eu acho que aí está o segredo. Eu tiro por mim que eu passava o tempo todo observando defeitos de acha. Se formos procurar defeito na pintura, vamos achar. No chão, nos móveis, nas paredes, nas pessoas, nas vestes, achamos com facilidade. Mas as virtudes, por que não achamos? Porque não procuramos, porque não valorizamos. Se nós, na vida conjugal, começarmos a prestar atenção e passarmos a elogiar aquilo que o cônjuge fez com correção, aí deslancha. Deslancha por quê? Porque se eu somente destaco os acertos, ressalto as virtudes, incentivo a pessoa, eu fecho o espaço às agressões. Aquela pessoa que foi elogiada por mim várias vezes vai começar a localizar da minha pessoa algumas virtudes. E essas pequenas virtudes também vai fazer uma questão de elogiar.
para retribuir. E vai ser uma guerra de leques, de confetes, de flores, de um para o outro. Cada um que queira fazer o melhor pelo outro. É nesse âmbito e nessa direção do pastor Hernandes que nós entendemos o amor deva ser trabalhado. Porque ninguém gosta de ser perseguido e humilhado, espezinhado, esquecido, menosprezado. Porque afinal de contas, nós muitas vezes não percebemos, não atinamos para que aquela pessoa que vive conosco está passando fome e sede de amor. Porque quando nós casamos, nós começamos a fazer contas, pagar água, luz, telefone e fazer compras no supermercado. O carrinho trazemos cheio de comida, exigimos que a secretária faça comidas apetitosas. Vamos ao médico, tomamos vitaminas, nos embelezamos, cuidamos do corpo, vestimos esse corpo, perfumamos este corpo. E a alma? E a alma? O que estamos fazendo pela nossa alma? Nada, absolutamente nada. O médico não vende remédio para a alma. O supermercado não tem nenhum produto que alimente a alma. Quem alimenta a alma é a troca de amor. É a grande essência, é o grande segredo. Trocar energias. E aí, a gente separa o amor conjugal para o amor fraternal e compreende as palavras de Jesus. Conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Então nós precisamos aprender a nos amar. Não somente a esposa, o esposo, os filhos, os parentes, os conhecidos, mas os desconhecidos, os inimigos, os adversários. As adversidades precisam ser amadas, as plantas que cuidamos, os animais que criamos. Mas por que esse empenho de expandir o amor? Por uma razão muito simples, a nossa alma precisa desse alimento chamado amor, atenção. E essa energia só volta para nós após nós emitirmos na direção de alguém. Fazemos algum favor e esse alguém nos retribui com um sorriso. Alimentou nossa alma naquele dia. Fazemos uma caridade, o mendigo, o pedinte, bota aqueles olhos na gente que toca-nos a alma e a nossa alma fica saciada pelo dia todo. Diz André Luiz que ai daquele casal que se iluda com as fantasias do mundo, que sai em busca de sonhos, de ilusões, e que deixa o companheiro ou a companheira esfomeada, faminta de amor. Não tratamos apenas aqui do sexo, mas do amor, de atenção, de carinho, de tato, de carícia. Ai daquele que nega um prato de comida àquela pessoa que nos ama. Porque se aquela pessoa que nos ama for menosprezada e não tiver estrutura psicológica, pode cair em transtornos mentais seríssimos. E nós somos culpados. Temos a obrigação de alimentar o semelhante, de alimento material, de alimento espiritual. Casar, desenvolver e ampliar o amor, não é fácil, mas o que é fácil?
Porque aquelas pessoas que buscam facilidades são pessoas que não querem renunciar a nada. Os que não renunciam a nada são egoístas. E os egoístas não evoluem. Diz João Evangelista na sua primeira epístola: a pessoa que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então nós precisamos entender a necessidade de investirmos na renúncia de várias e várias coisas, que são defeitos que estão em nós, enclausurados em nossa alma multimilenar. Mas citaremos aqui 4 defeitos, ou 4 situações, melhor dizendo, que precisam ser trabalhadas com a renúncia. O apego. Nos apegamos a alguém ou a alguma coisa. E isso é desesperador. Tem o apego, tem o desejo. Os desejos às vezes são violentos, são incontroláveis, entre aspas. Precisamos renunciar ao descontrole dos nossos desejos. Os nossos impulsos também precisam ser domesticados, porque os impulsos fazem parte dos instintos, e Deus nos criou com instintos. Graças a Deus nos criou com instintos. O instinto sexual Deus colocou nos seres viventes para que ninguém viva sozinho. Não é preciso se casar, não. Pode se amar sem assinar um contrato. Pode. Para Deus, há necessidade de permuta energética entre 2 seres. E Deus fez com que 2 seres se buscassem com impulso, com instinto sexual, que caminhará no passar dos milênios para o desenvolvimento do amor santificado. Então não estranhemos. O sexo é importante, sim, contanto que seja utilizado de forma educada, disciplinada. Podemos praticar o sexo de várias e várias formas absurdas, como fazem o uso dos Kama Sutras. Mas nós perguntamos: que entidades se aproximam de nós se nós estamos vibrando no bem? E que entidades se aproximam de nós quando estamos vibrando no mal? Apego, desejo, impulso, prazer. Pois é, nós precisamos aprender a renunciar a determinados prazeres. Tem gente que abandona o matrimônio porque quer usufruir o prazer da liberdade. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe, é aquele que elimina o prazer de um passeio, de um turismo, para cuidar de um filho que adoeceu, de uma mãe que está enferma, de alguém que precisa dela. Então o prazer é importante, sim, porque nos alegra, mas é preciso discipliná-lo. Porque o prazer de alimentar-se é muito bom, mas quando a gente se descontrola, se torna obeso. Então é preciso renunciar ao excesso. É aquilo que o budismo nos ensina, o caminho do meio que Buda nos disse nas coisas. Não é pecado ter desejo, ter prazer, ter impulsos, ter instinto, nada disso. O pecado, ou o errado, ou o equivocado, são os excessos, são os extremos, o pouco demais e aquilo que é demasiado. O caminho do meio. Quanto ao apego. Tem gente que se apega ao dinheiro, à fortuna,
que fica na casa para tomar conta dos seus pertences, sem poder levar para outro mundo os dinheiros, as moedas, o dinheiro, os bens materiais. Por causa do apego, fica torturando-se em processo obsessivo. Existe uma história zen, do Zen budismo, que conta a história, que conta o fato de 2 monges que estão caminhando ladeira abaixo. Vão os 2 conversando, quando avistam lá embaixo, à margem de um córrego, uma moça muito bonita. Um conjunto de flores da cabeça, os cabelos esvoaçantes, o vestido suave, belo, longo. O jovem budista olhou e desviou o olhar. Lembrou-se do mestre, porque o mestre dissera certa vez, lhe ensinando lá no mosteiro, que evitasse olhar para as mulheres e nem pensasse em tocar nas mulheres. Era preciso muito cuidado. E eles 2 foram descendo e se aproximando dessa jovem, e o perfume da jovem chegou ao olfato deles. E a jovem então se dirigiu aos 2 monges. Bom dia, meus amigos, eu estou com dificuldades. Eu estou indo para uma festa. Eu não esperava que o riacho estivesse com água. Deve ter sido a chuva de ontem à noite. E eu não quero molhar o meu vestido, estou indo para a festa. Eu não sei o que fazer para atravessar o riacho. O discípulo se contorceu todo, porque a moça era muito bonita. O mestre humildemente disse: olhe, o que eu posso fazer, se você aceitar, eu lhe levo dos braços até o outro lado. E ela agradeceu, porque realmente ele a transportou do braço, colocou-a no chão, ela agradecida, risonha, acenou com um leque e partiu. Mas o discípulo ficou angustiado. Por que não fui eu? Se eu tivesse tomado a iniciativa, mas o mestre me ensinou que não era nem para olhar, muito menos tocar, muito menos botar nos braços, não pode. Mas cadê a coragem de reclamar do mestre? Calou-se, mas ficou entalado. Ele ficou com aquele apego àquela imagem daquela jovem. Podia ter sido ele. Caminharam lá adiante, descansaram um pouco. O mestre notou que o discípulo estava muito macambúzio e perguntou: o que está vendo? Você está tão calado? O senhor ainda me pergunta? Sim, mas por quê? Não estou sabendo. Ora, não está sabendo. Ainda há pouco pegou aquela moça bonita e cheirosa e transportou nos braços. O senhor que me ensinou que não era nem para olhar, quanto mais tocar, e ainda pior, botar nos braços. O mestre olhou e disse: deixa de ser tolo. A questão é a questão de apego. O budismo não proíbe o apego, não proíbe o desejo, proíbe o excesso. Na verdade, eu a transportei, mas só a transportei e coloquei do outro lado da margem do riacho. Ela foi embora, me desliguei dela, não me lembrava mais dela, mas você ainda está agarrado com ela até agora. Não pegou, mas está agarrado. É o apego. Então nós temos esses problemas a se vencer, a lutar para renunciar a essas dificuldades que temos que enfrentar na vida. Diz o budismo
que as 4 grandes verdades se constituem. Primeira verdade: existe sofrimento. Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Existe sofrimento? Existe. Segunda verdade: o desejo é a causa do sofrimento. Olha aí o calo incomodando nosso sapato. O desejo. Nós desejamos uma coisa, não conseguimos aquilo, sofremos. Nós desejamos uma coisa, perdemos aquilo, sofremos. Nós desejamos uma coisa impossível, passamos a vida sofrendo. O apego ao desejo é que nos ofende. Terceira verdade: eliminando-se o desejo, acaba o sofrimento. Então nós precisamos renunciar ao desejo descontrolado, ao desejo exagerado. Por isso que a Bíblia diz lá nos 10 mandamentos: não cobiceis a mulher do próximo, ou o marido da próxima. Desejo. Cobiçar é desejar. Quando a gente pode até passar pela mente um desejo, mas a gente com disciplina passa, esquece. Mas quando a gente se apega, se agarra a um desejo, aí surge o problema, surge a enfermidade, surge o sofrimento. O sofrimento, segundo o budismo, é causado pelo desejo que não é superado. E a quarta verdade é que pode a pessoa humana, mesmo na terra, ser feliz. Então nós estamos nessa vida precisando renunciar a uma série de coisas, e que são coisas fundamentais para sermos felizes. Precisamos disciplinar nossos impulsos. É porque nossos impulsos governam-nos. Aliás, Deus, quando nos criou, desde o reino animal inferior, é o impulso do sexo que atrai para que haja reprodução, senão não existia vida. É fundamental para que viva o ser, para que se perpetue a espécie, a atração irresistível de sexos opostos. Então esse pulso é fundamental. Mas quando nós amamos alguém ou desejamos alguém nos primórdios da nossa evolução e desviamos o olhar da pessoa com quem vivemos para desejar outra, por impulso, sofremos agressões e defesa dos seus outros proprietários, porque são proprietários. E a gente aprende a lei dos direitos e deveres, de respeitar o outro, através da luta, na floresta, na selva, nas cavernas, cada um defendendo o seu território, seus parentes mais próximos, seus mais afins. É a lei do mais forte. São os instintos. Mas nós evoluímos. De instinto passamos para emoções. Estamos sublimando as nossas emoções. Nossos sentimentos estão se purificando. Mas hoje, ainda hoje, nós somos dominados por impulsos. Que a psicologia, a psicanálise de Freud muito bem delineia que nós somos muitas vezes dominados por pulsões que nos assaltam de improviso, que nós sem esperar explodimos em ódio, em ira, matamos, ferimos, agredimos, insultamos. Depois nos arrependemos. Por que eu fiz isso? Porque aflorou em nós aquilo que eu tinha dentro de mim, era um impulso que eu não controlei.
porque eu não renunciei meus desejos, porque eu não controlei meus impulsos. Mas o que nós sabemos é que esse processo é lento. Daí porque há necessidade da fidelidade do casal, para que se habitue a viver com uma pessoa. Por quê? Primeiro, porque é o intercâmbio e a troca de alimento psíquico. Segundo, porque é preciso aprender com o outro seus defeitos, suas virtudes, reconhecer no outro as qualidades. Porque ninguém é perfeito. Aquele que busca no outro se casar com alguém perfeito, jamais vai encontrar. Conta-se que um fazendeiro, jovem, rico, olhou para as moças da redondeza, as agricultoras, todas de mãos calejadas. Não, eu quero para mim uma moça de mãos aveludadas, de pele queimada pelo sol. Não, perfumada, bonita, rica. Vendeu tudo. Disse: mas o senhor enlouqueceu? Disse: não, eu vou à procura da mulher perfeita. Isso não existe. Existe. Mas teimou, botou na cabeça, vendeu tudo e partiu com uma fortuna imensa num saco, naquele tempo antigo. Anos depois, um dos proprietários das fazendas encontrou-se com ele lá em Nova York, lá no parque de Nova York. Ele sentado num banco sozinho. Ah, você aqui sozinho. Eu não disse a você que você não encontraria a mulher perfeita? Eu não disse? Você teimou, passaram-se os anos, você está criando cabelos brancos e está aí, ó, sozinho. Você não encontrou a mulher perfeita? Eu disse: encontrei. Encontrou a mulher perfeita? Encontrei, sim, senhor. Se por que não casou? Porque ela estava procurando um homem perfeito. Eu cheio de problema e não deu certo. Não tem jeito. Ah, meus queridos, amor e renúncia. Eu não vejo na renúncia nada que seja ruim, contanto que a renúncia não seja sistemática. Você renunciar a todos os seus desejos está errado. Fazer todos os desejos do outro, você está errado. Jesus disse que sua palavra seja sim, sim, não, não. Ou seja, momentos você diz sim, momentos você diz não. Se você só diz sim, você enjoa, enfara o outro. Se você só diz não, você fica insuportável. É preciso saber dizer sim, saber dizer não. É preciso permanentemente esse processo evolutivo de convívio a dois. Joana de Ângeles, em Relicário de Sabedoria, conta o fato de uma senhora que de manhã ela desceu e foi ao refeitório. Sentou-se sozinha e logo foi observada por os jovens que se encontravam na mesa próxima. Era um casal jovem. Olharam, apontaram, cutucaram uma senhora de cabelos grisalhos, sozinha, no hotel. E observaram que ela colocou o café na xícara, em seguida colocou o leite líquido, depois pegou a colher e mexeu. O rapaz levantou-se e pensou: a idade dela, ela esqueceu de botar o açúcar. Foi até lá e disse: olha o sachê do açúcar, minha senhora. Bom dia. Esse bom dia, muito obrigada. Eu não ponho açúcar no café. Aí a moça foi, se levantou-se: eu trouxe aqui um dietético, um açúcar dietético.
um adoçante. Se eu também não gosto, não uso adoçante. E como é que a senhora toma-se o café sem açúcar, sem adoçante? Eles sentem, por favor. E aqueles jovens sentaram-se e ela foi contar a vida dela. Um pouco da vida dela. Como vocês veem, eu estou sozinha porque enviuvei. O meu grande amor partiu para o além. E evidentemente que eu amargo a saudade. O meu marido, a quem eu muito amo, era louco por açúcar, excessivamente apegado ao açúcar. Eu nem tanto, mas ele era uma coisa. Nós vivíamos na época da Segunda Grande Guerra e houve escassez de açúcar. E com isso nós recebemos, cada família recebeu uma pequena porção de açúcar racionada, que não dava para nós dois. Eu então resolvi renunciar ao açúcar, para que ele, que gosta tanto de açúcar, tomasse o seu café com açúcar. E daí para frente, passou a guerra, passou o tempo, eu me acostumei, não quero mais, não quis mais botar açúcar. Por isso até hoje eu perdi o costume. Mas há as pessoas teimosas. Não, se fosse comigo, tinha que dividir o açúcar. Porque consideram um prejuízo sacrificar certo prazer. Esquecidos de que o prazer de quem ama é ver o outro feliz. Quem ama verdadeiramente só é feliz na hora que o outro está feliz. Sem isso, não está feliz. Qual é a mãe? Qual é o pai? Que vendo o filho com aquele olhar comprido, não dá o que você está comendo para ele provar. E a gente dá a melhor parte. Porque a gente tem prazer de ver o outro feliz. Frei Beto dizia no término do seminário sobre casamento aos jovens: vocês concluíram o curso preparatório para o casamento. Estão todos prontos? Estamos. E ele fez aquela pergunta para testar. Aquele que deseja se casar para ser feliz, levanta a mão. Foi todo mundo. Todo mundo ergueu a mão. Quem quer casar para ser feliz, todo mundo levantou a mão. Ele só, o curso foi de água abaixo. Péssimo. Como, professor? Quando a gente casa para ser feliz, a gente é egoísta. A gente tem que casar para fazer o outro feliz. Porque se a gente fazer o outro, se fizer o outro feliz, ele também vai investir para fazer-nos feliz. E aí fica uma felicidade plena. Essa renúncia que essa senhora fez do açúcar, temos que perceber um detalhe. Ela estava mais perto de sobreviver sem o açúcar do que ele. Essa psicologia, esse tato tem que haver do casal. Quem é dos dois que está mais próximo de superar o problema? Se sou eu é que devo renunciar. Se eu sinto menos falta daquilo, eu renuncio. Só não pode a pessoa dentro do casamento se anular, jamais. Mas, já que o outro não consegue renunciar a certas coisas, compete a nós renunciarmos. Disso o apóstolo Paulo,
aos Coríntios capítulo 13, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo compreende, tudo suporta. O que quer dizer isso? Tudo suportar, tudo compreender. Quer dizer, tudo renuncia. Para o bem do casal, para o bem da família. Então, renunciar não quer dizer nada ruim, quer dizer evoluir, é controlar desejos, é controlar impulsos, é controlar prazer, é controlar apegos. Essa recomendação do Mestre Jesus de amarmos-nos uns aos outros. Nós lamentamos profundamente os casais que ficam só para usufruir do prazer da sexualidade, do sexo. São pessoas famintas de amor, porque o sexo tem de ser com respeito, com dignidade, para que haja troca, permuta emocional. É alimento para a alma essa troca energética. Amor e renúncia. Itens indispensáveis na nossa vida, se nós quisermos vencer a nós próprios. Rogamos a Deus que nos fortaleça na nossa vida, a fim de que na vida do dia a dia nós aprendamos a perceber no outro a necessidade de alguma coisa que nós podemos contribuir e vice-versa. Porque é um sacrifício que alguém faz pelo outro, existe um retorno tão grande que não tem tamanho. Voltando ao assunto daquela senhora que sacrificou o seu paladar, eu fico imaginando comigo mesmo quantos beijos ela ganhou por conta do açúcar que ela não ingeriu. Quantas vezes ele terá dito: minha querida, você é um anjo, deixou açúcar para mim, deu beijos e abraços, que não tem preço. Que não tem preço. Psicólogos, filósofos, estudam profundamente o amor para tentar compreender. Mas o amor é construção do dia a dia, requer renúncia cotidiana em todos os aspectos. Existe a sabedoria budista do caminho do meio. Existe o trabalho de renúncia dos defeitos que nós possuímos dentro de nós, do apego, do desejo, do impulso, do prazer e tantas outras coisas. Então, psicólogos da Universidade da USP São Paulo fez um convênio com a Universidade dos Estados Unidos, com a Universidade da Alemanha e com a de Israel. E num trabalho em conjunto, estudaram o porquê, qual a razão de casais viverem juntos mais de 20 anos. E nessa pesquisa concluiu-se que foi dividido em 2 grupos. Um grupo alegou que estava aqueles mais de 20 anos vivendo junto por conta do amor, que a convivência gera o amor, da renúncia de alguma coisa, mas essencialmente da renúncia muitas vezes por causa dos filhos. Ou seja, em alguns casos, as intempéries, os atritos, por causa do amor aos filhos, renuncia-se à separação.
é um sintoma de crescimento espiritual. Um grupo respondeu dessa forma. E o outro grupo impressionou a todo mundo porque disse assim: nós estamos unidos há mais de 20 anos, quase 40 anos, outros mais de 40 anos, porque nós, igualmente ao outro, aplicamos o amor. Utilizamos a renúncia, mas acima de tudo, trocamos favores. Aquilo que o pastor Hernandes disse, fazer elogios. Trocamos favores, eu procuro agradá-la, ela procura me agradar. E ainda hoje eu me preocupo com ela, ela se preocupa comigo. E isso estabelece em nós permanente afinidade. E nós nos alimentamos intimamente do prazer de estarmos pertos um do outro. Portanto, meus queridos, nós todos somos alunos, criaturas endividadas, com problemas, mas temos absoluta certeza que se investirmos para combatermos nossos defeitos, renunciando nossas imperfeições, um dia chegaremos lá, junto de Jesus. Que o Mestre nos abençoe hoje e sempre.